pessoal, esse é o Diário Mais Podcast e hoje nós vamos fazer uma entrevista com os diretores da escola Maple Bear. Eu sei que é uma escola que você ouve falar aí nas redes sociais, né? Está muito presente na nossa cidade. Nós vamos tirar algumas dúvidas. Vou começar conversando com o Célio Cianella. Tudo bem, Célio? Tudo bem. Um prazer ter você aqui, tá? Prazer meu. Queremos conhecer a Maple Bear, saber a história da Maple Bear. Topa? Claro. Vamos lá. Bora. Bom, primeiro quero te dar os parabéns, porque eu sei que esse mês é o dia do diretor escolar, é isso? Tô certa? É, ontem. Ontem, né? Foi o dia 12 de novembro, para quem estiver assistindo a gente aí depois. Então, vocês estão comemorando aí essa data. Sim. Me conta. Foi muito legal fazer uma postagem e a galera curtiu muito, mandou um monte de mensagem. Parabéns, né? É um papel muito importante, né? Sim, que você e a Gabriela executam na Maple Bear em Teresópolis. Me conta, da onde nasceu essa ideia, né? Vou ser diretor de uma escola. E não qualquer escola, já vamos chegar lá. Como é que é isso? Para mim, como eu sou diretor administrativo financeiro, bom, primeiro do início, né? Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de falar um pouco mais da escola, falar um pouquinho do Canadá em Teresópolis, porque é realmente isso que a gente acaba entregando. É mais ou menos isso mesmo. Trazer o Canadá para Teresópolis e a gente ter a oportunidade de ter a melhor educação, ou a melhor educação das Américas, né, em termos de avaliação do PISA, como uma das melhores do mundo para os nossos filhos. Só que a gente não conseguiria fazer isso sozinho, né? Ia te perguntar justamente isso. Por que Teresópolis, né? E que bom. Eu acho que dentro do Rio de Janeiro, você tem... A gente tinha uma casa, a gente tem uma casa, na verdade, que a gente ama, né? A gente vinha para cá todo final de semana, tem uma paisagem maravilhosa, em cima do morro, a gente é apaixonado pela casa. Vocês são da onde? Eu sou do Rio, sou o famoso tijucano do Rio. Ah, legal. Gabi de Macaé. E a gente se encontrou em razão de uma das formações da Gabi, né? A minha única, que é o direito. Somos advogados também. E eu sou só advogado. Vocês dois são advogados de formação. Gabi, ela é historiadora, advogada, pedagoga, 4 línguas. Olha isso. Já vamos conversar com a Gabi também, vocês vão conhecer essa fera. Na verdade, é muito mais interessante, né? Do que falar comigo. Mas você fez o direito e aí vocês se conheceram. Foi isso nesse aí, cenário? O meu escritório, a gente tinha uma demanda em Macaé e a gente se conheceu assim. Ela prestava serviço para o meu escritório. Ah, que legal. E a gente fez esse processo e ela tem todo um histórico mais voltado para a educação, né? Então, olha aqui, pessoal, nós temos diretores que são um casal, né? Pais. E aí tem tudo a ver, né? Com esse cenário de educar, de família, né? Então, vocês se encontram lá e aí vocês iam passar o final de semana aqui em Teresópolis. Todo final de semana, a gente estava com ideia, na verdade, de sair do país. O nosso processo era, como eu tenho descendência italiana, era tirar a nacionalidade italiana e ficar com a minha família na Itália. Olha. E a gente sair do tumulto do Rio de Janeiro, né? E aí a gente passou por esse processo. Gabi não quis muito, apesar dela falar italiano, muito melhor do que eu. Mas ela não quis ficar lá por conta até do desenvolvimento profissional. E aí a gente pensou em Portugal, mas Portugal também eu não quis muito. E aí veio o Canadá. A gente estava com um processo todo... vocês iam embora para o Canadá. Bem avançado para ir para o Canadá. Antes das crianças, isso tudo, né? Antes das crianças. Então, o casal ia embora para o Canadá, resolveram trazer o Canadá para a Serra. Exatamente. Vamos chegar lá? Exatamente isso. Mas a Gabi falou que não fazia sentido a gente deixar a nossa casa aqui, ficar longe dos nossos familiares e ir pro Canadá. A gente ainda não tinha filho, a gente estava num processo, a gente passou por um processo um pouco difícil para engravidar. Então a gente decidiu que ia vir
para Teresópolis, aproveitar a nossa casa e abrir um negócio. Só que eu particularmente não queria continuar com a advocacia. Então, eu ainda tenho pouquíssimos processos, eram centenas e agora são bem pouquinhos. Mas eu realmente não queria e me dedico praticamente integralmente à escola. E os processos foram terminando aí nesse processo. E a gente fez como é que fala? O processo para engravidar, eu esqueci o nome, fertilização, né? Do Gael. Decidimos que ele ia nascer em Teresópolis, porque a Gabi veio morar em outubro de 2019, com um processo bem avançado da obra, da primeira obra da escola. Né? E aí o Gael estava previsto para nascer em dezembro. O Gael nasceu dia 11 de dezembro, a gente inaugurou a escola dia 12, mas ele nasceu aqui, Teresopolitano, porque a gente queria realmente... a gente veio para a cidade, a gente ama a cidade, a gente ama o povo, a gente ama as pessoas que a gente se relaciona em todos os cantos, na escola. Eu brinco até que, como é uma cidade pequena, a porta da escola é uma novela. Todo mundo se conhece, todo mundo se conhece de algum lugar. É muito bacana, eu adoro os Legal. pais. É muito... A gente se sente muito realizado aqui. Então, Teresópolis é a casa de vocês, né? E é onde vocês constituíram família. Exatamente. Então, Gael já nasce teresopolitano. Nós tivemos lá, a Diário TV teve cobrindo, gente, desde o início, a escola Maple Bear. Se vocês conseguirem ver, né? O início das nossas gravações e agora, a escola é outra, né? Mas a essência continua, né? Sim. Desde sempre vocês Ensino tinham canadense, essa ideia, né? Ensino canadense, essa cultura da escola próxima dos pais, né? De ser uma comunidade de verdade e não ter aquela coisa de ser o dono da verdade, né? Até porque não faz sentido com a metodologia canadense. Você tem que ter as oportunidades e escutar todos os lados, por mais até que uma decisão ou outra final seja sua. Mas você tem que passar por esse processo. E aí foi isso. Decidimos vir para cá, e aí a gente eu queria abrir um negócio, né? Ter uma empresa, e a escolha foi na educação. Mas para abrir uma escola tradicional não fazia sentido, né? Pra gente realmente eu até brinco que eu queria o melhor que a gente pudesse ter. E aí realmente uma franquia de uma escola de ponta no mundo inteiro, né? Uma escola que está em mais de 35 países. Está em todos os continentes. Como que vocês conheceram o Maple Bear? Foi numa feira de franquia. Então a ideia nasceu com um negócio. E aí quando você bateu o olho nessa franquia, voltada para a área educacional, você não teve dúvida. Nem nós, nem a franquia. Porque mesmo? Quando a gente se encontrou, foi um match ali que... eu fui fazer meu processo de cidadania na Itália, e de lá... eu assinei o contrato da franquia que a gente estava no processo. Então, foi uma união muito, muito bacana. Bacana. O Gael nasceu teresopolitano, em seguida vocês tiveram uma menina. Cecília. Né? A Cecília. E a Cecília também... 26 de dezembro. Também, olha. Então o Gael nasce dia 12 e a Cecília 26 de dezembro. Gael 11. Inauguração da escola 12. E Cecília no 26. Próximo ano. Olha, 2 anos. 2. Tá. 2 anos. Então, eles dois são teresopolitanos. São teresopolitanos. Estudantes da Maple Bear. Claro, com certeza. Imagino como é que é isso para você, como seja significativo ver eles andando com uniforme e vivendo a metodologia, né? Eu acho que o que é mais maravilhoso a gente vê na prática o que vai acontecendo, né? Então, o processo do bilinguismo, de falar inglês, I want water, please, de fazer tudo isso e, principalmente,
entender o que está fazendo, né? Isso. Porque o nosso processo de aprender inglês num cursinho, alguma coisa assim, na verdade a gente estava aprendendo o inglês e estava decorando, né? Então, good morning, o que você responde com good morning? Mas você precisa entender Na prática aquilo. mesmo. O que é maior e menor? O que é fundo ou não? E isso é feito no inglês. Né? Então, o entender que é o verdadeiro bilinguismo, o processo. É por isso que realmente o curso de inglês, você tem uma demanda ali de estudar em casa, de fazer, de desenvolver, fazer todo um processo. E quando você leva isso num projeto bilíngue, é um pouco mais complexo, né? De você saber o que você está fazendo, entender exatamente o que você está fazendo, porque normalmente até um terceiro que faz, não é nem a própria escola. Né? Certo. Essa ideia da escola é uma ideia inovadora, arrojada, né? Bateu um medo em algum momento de vocês, da cidade ficar um pouco receosa, de eles não entenderem a proposta? Mas até agora tem muita gente que não entendeu. Então, se você não entendeu, fica nessa entrevista que a gente vai tirar umas dúvidas. É o maior desafio que a gente tem. Porque a escola, desculpa te interromper, mas a escola cresceu muito, né? Sim. E que bom, porque já tem pais ali que estão envolvidos nessa proposta. Muito. Mas a gente sabe que ainda tem algumas dúvidas sobre essa metodologia. A gente tem uma parceria com os pais muito grande. Até a parceria é tão grande que a gente fez a gente tem uma campanha ativa, né, que a gente está praticamente ativa o tempo todo, que é da indicação. O pai indica uma outra família, o pai ganha uma mensalidade, a família que entra... Você acha que é aí que está o sucesso? Também. Quem viveu sabe, aí indica isso? Você sabe por que mas a gente fez isso porque na nossa pesquisa de NPS, né, que é que faz uma avaliação entre consumidores, né? Teoricamente é isso, consumidores que recomendam, que indicam aquele serviço. No nosso caso, são pais que indicam a escola. É acima de 90. Uau. E assim, é um número... Para quem entender bem isso, até pesquisar na internet o que é NPS e ver lá o 96, que foi indicação. É um negócio monstruoso. Então, gente, vamos lá, né? Vamos fazer, porque a parceria é essa. Vamos fazer, porque eu acho que vai dar certo. E deu super certo. A gente tem um processo de crescimento de 200% de 2020 para 2021. Impressionante. Pleno pandemia. Cerca de 30%, 21, 22, né? A gente passa para cerca de 90 alunos. 2023, 112. E aí, 2024, a gente está esperando mais um crescimento de 30%. Embora a gente tenha visto que muitos pais estão voltando à atividade presencial e um percentual grande dos nossos alunos vem do Rio, né? Cerca de 30% a gente tem de pais que vêm do Rio como home office e estão voltando, né? A gente já esperava um pouco esse movimento, mas a grande maioria fica, a grande maioria permanece, mas tem... Isso é o legal da franquia, né? Porque mesmo que eles precisem se deslocar, eles podem dar continuidade. Estão fazendo isso. Estão indo para Maple Bear. Todos eles. Do Rio. Assim, olha, você tem o telefone da Maple Bear de Botafogo? Tem o telefone da Maple Bear? Porque é completamente Eu vou morar em Copacabana. Qual é o mais perto de lá? Legal. E também tem os que estão indo nessa... Mas eu acho que também faz parte, já é um pouco esperado, que vão para fora, né? Tem um aluno que está indo para Londres, tem outro que está indo para a China, tem outro que está indo para os Estados Unidos. Legal. E por aí vai. A gente fica muito orgulhoso, e a criança né? chega na escola já com a língua, né? A gente proporciona uma adaptação muito mais rápida, muito mais tranquila. É isso que a gente fala. O aluno Maple Bear é um aluno global. Ele tem acesso não só a uma metodologia em que ele vai se adaptar em qualquer lugar do mundo, mas também a um conteúdo, a uma estrutura de conhecimento em que ele não vai passar por grandes dificuldades, né? Então é isso que a gente espera, e a gente tem muito orgulho de estar
disparando aí os alunos para o mundo inteiro. Perfeito. Não só o crescimento de alunos, como o crescimento do espaço físico da Maple Bear, né? Para quem ainda não sabe, vamos falar onde fica a Maple Bear? Tenente Luiz Meirelles, 2626, Bom Retiro. Perfeito. E lá tem um estacionamento, né? Tem ali todo um esquema que vocês fizeram para que os pais consigam passar, porque a gente sabe que é sempre caótico, né? É drop-off. Não precisa estacionar para deixar Não precisa estacionar, o filho. né? E você já passa ali e deixa de uma forma segura. Não precisa parar na pista. Acho que isso tudo é importante a gente falar, né? Quem é pai sabe. Final de ano chegando aí, as pessoas já estão vendo aí como é que vão fazer com essa coisa de escola. Ninguém... Às vezes é um horário meio apertado, né? Sim. E é super tranquilo. E é um ambiente super seguro. Até para as chuvas, como em qualquer lugar vai ter uma pocinha aqui e outra ali, mas você vê essa chuvarada que teve lá na escola, não tivemos nenhum tipo de problema. Os pais que tinham acesso por São Pedro, que é essa parte boa também de lá, tem acesso por São Pedro, vem pela estrada, até pela Tijuca, chegaram lá numa boa. Quem realmente estava em Agriões, aí teve um pouco mais de dificuldade para chegar na escola. Mas ali tem acesso para vários bairros, sim, né? Vários. É muito fácil. Certo. E aí essa questão da estrutura física, que a gente passa agora e vê aquele prédio lindo, né? Como é que foi essa a gente mudança? A gente tem um terreno de 3.000 metros quadrados, né? Com um pomar, uma quadra bem grande. E a gente tinha um prédio de 1.000 metros quadrados. Agora a gente dobrou. Então a gente tem um outro prédio de 1.000 metros quadrados, que é só o fundamental, e um que é só para o infantil. Foi o dobro do tamanho, seguindo o crescimento da escola, né? Todo esse ano já foi praticamente 100% de rematrícula, tirando esses que vão viajar, vão trocar de cidade. Praticamente 100%, então Perfeito. É um número maravilhoso. Vocês têm um refeitório nesse prédio, né? Em. E aí, como é que é isso? A gente tem uma cozinha industrial, né? Belíssima. Inclusive, a gente vai trazer outros equipamentos, vou botar até ar-condicionado lá para as cozinheiras. Para o próximo ano. Tem algumas novidades, vai ter leitor de face, vai ter uma consultoria de segurança com um ex-comandante do batalhão aqui do 30º Batalhão, né? A gente vai trazer uma gama de novidades, mas a gente vai apresentar tudo no momento certo. Perfeito. E a gente entrega, né? A gente produz praticamente tudo, salvo massa, macarrão, que a gente compra caseiro, mas também seria muito complicado a gente produzir lá, mas pão, bolo, biscoito, tudo a gente produz lá, não tem nada industrializado, seguindo o plano da nutricionista. A gente tem começou a fazer, né, muito salgadinhos que são parecidos com o que fica aí nas lojinhas de salgado e tal. Vocês estão conseguindo inventar umas gostosuras assim, mas que tem valor nutricional. Exatamente. Porque isso é importante até para o neurodesenvolvimento, né? A criança que come muito açúcar, como eu comia, tive um diagnóstico depois de 46 anos de TDAH. TDA, né? Sem o H no meu caso. Mas eu comi muito açúcar. E eu acho que isso realmente acaba prejudicando o desenvolvimento. E vocês pegam bem essa faixa etária, né? Que é essa faixa que está assim, aguçando o paladar, e é ali que Exatamente. Tem que... E é onde tem que trabalhar. Tem que trabalhar junto com os pais. A gente tem que nessa troca com os pais, a gente tem que levar em consideração a demanda deles, né? Mas também a demanda de que a gente está levando o melhor para o filho dele. E a gente não pode abrir mão, isso é um valor que a gente não pode abrir mão do desenvolvimento. Se nós somos uma escola em que a gente aplica, né, ou traz para a criança um pensamento crítico, um desenvolvimento emocional muito forte, a gente não pode fornecer ou permitir que essas crianças, pelo menos naquele ambiente escolar, comam coisas que vai prejudicar o neurodesenvolvimento deles. Sim. Então, isso tem sido um valor muito forte
pra gente. Mas a gente está também... Olha, gente, o discurso é muito coerente, né? Pode, porque ele vem da tem que ser. cozinha e ele Tem que passa ser. pela educação, tudo está interligado. né? E aí tem gente que fala, né? Não, mas se eu não puder trazer comida pro meu filho, eu não vou matricular. Tá bom, tudo bem, uma escolha sua, né? Mas a gente não pode abrir mão desse valor, Sim. né? Essa é uma característica muito forte dentro do nosso pensamento, do neurodesenvolvimento da criança, e tem que ser realmente uma coisa mais fechada. Mas existem possibilidades, e aí a gente vai... Trabalhando caso a né, caso. vai pensando, vai vendo, e vai fazendo os ajustes que tiverem que ser feitos, mas sem realmente levar um prejuízo para a criança. Legal. Qual é a faixa etária? Quando a gente começou em 2020, era de 1 a 4 anos. Aí, 2021, 1 a 5, 2022, 1 a 6, 2023, 1 a 7, 2024, 1 a 8, e assim até o final do ensino médio. A última turma, por enquanto, a que matricula 2024. 2024, 8 anos. 8 É anos, o olha. terceiro ano do fundamental. Como eles estão grandes, né? Porque eu lembro na inauguração que nós fomos lá Fantástico. e só tinha os pequititinhos, né? Que eles começaram. Agora eles estão enormes. Estão enormes. Aí, de vez em quando, eu pego foto, vejo. A gente fez até um mural lá. Mas eles é que estão envelhecendo, nós não. Entendeu? Não, de jeito nenhum. A quantidade de cabelo branco na minha barriga também não cresce. Os seus filhos mesmo já estão bem grandes, né? Sim, Estudando lá sim. desde pequenininho. Lembro O deles pequenininhos. Gael no dia da inauguração, eu segurava ele com o braço só assim. Verdade. Todo encolhidinho. E agora... Ele tá em qual série lá? Tá grande. Tá no nursery e no ano que vem é o JK, né? Que seria o pré-1. Pré-1, olha só. E aí, vai até o 8º. Se o aluno, ele já está ali com 6, 7 anos, ele não fez o berçário ali, né? Na Maple Bear, ele pode procurar a escola? Pode, isso não é um empecilho. A gente vai fazer um processo de nivelamento e vai fazer um caminho para ele se desenvolver, principalmente no inglês. Porque você tem um ponto em que ele tem que descobrir, vamos dizer assim, matemática. Ele vai descobrir aqueles movimentos de matemática, de multiplicação, de soma. Então, ele vai sair daquele padrão da escola tradicional, né? De quase decorar a tabuada, ele constrói a tabuada, ele não decora. Então, ele tem uma mudança já na metodologia. Sim, bem significativa, que nós já vamos conversar a respeito. E aí tem a questão da língua. E tem a questão da língua, porque a matemática a professora vai verbalizar. E aí ela vai instruir, ela vai ver se a criança está conseguindo seguir, está entendendo, e a gente vai acompanhando e vai dando um apoio, o apoio que for necessário para ela realmente se desenvolver. Já teve algum caso assim? Vários. É possível? Vários, sim. Deu certo? Sem problema. Vai passando. A criança é incrível, né? Como ela consegue... A plasticidade cerebral. E é isso que a gente tem que aproveitar. Né? Isso não vai voltar. É isso que a gente vê muitos pais assim, nossa, eu queria tanto que fosse isso, mas vou deixar para depois, vou botar no cursinho, não vai voltar. É que eu sou terrível no processo de vendas, né? Eu sou muito ruim. Mas falando com você, eu me sinto mais à vontade, não vai voltar. Esse tempo, esse período... 7, 8 anos, de 1 a 7, 8 anos, não vai voltar. Aquela máquina novinha, tinindo, pronta para aprender tudo, né? E a gente vê, tem todo o impacto a gente vai ter uma palestra da doutora Gabriela Uber, né, neuropediatra, dia 29, 17h30, franqueado para todo mundo, não sei se a câmera está aqui comigo. Tá aqui. Dia 29 de novembro, 17h30, lá na escola. E ela vai falar sobre a musculatura cerebral de uma criança bilíngue, de um indivíduo bilíngue, né? De retardamento de doenças degenerativas, de capacidade cognitiva, de memória... Enfim, incrível. A Gabi pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas só o bilinguismo, sem contar com a metodologia. Você imagina associar esse bilinguismo com uma metodologia que faz a criança pensar. Né? De não decorar, por exemplo, uma matemática, ela tem que pensar no resultado, ela tem que entender ali para chegar no resultado. Então, isso
traz o principal. Costumo até dizer, não é o que a gente ensina, porque a gente segue o MEC, a gente segue a BNCC, e tem um pouquinho mais lá do Canadá. Mas a questão não é essa. Para mim, a questão não é essa. Para mim, a questão é como a gente ensina, ou talvez nem ensine, né? É como a gente faz para as crianças descobrirem as coisas. No nosso ensino tradicional, que foi o que a gente fez, né, numa escola, tá um atrás do outro, e eu costumo falar, como se estivessem numa caixa, um atrás do outro, sem falar nada. Muitas vezes, quando se pergunta, tem o professor se incomoda com aquela pergunta, normalmente não fazem, não interagem entre eles, e aí, numa caixa, né, numa limitação, uma criança que seja muito ativa, ela não interage com ninguém, ela entra naquela caixa. E para sair... Que normalmente são, né? E são muito tolhidos, acabam sendo muito tolhidos, né? Nesse modelo muito tradicional. Essa. E o protagonismo da criança vem daí. Vem dela ser ela mesma. Dela, ao descobrir aquele conhecimento, ela realmente fazer com que aquilo seja útil na vida dela. Não porque ela decorou e daqui a pouco ela vai esquecer. Ela fez a prova e esqueceu. Né? Mas porque aquele raciocínio vai ficar na cabeça dela e ela vai utilizar isso... sei lá, para sempre. Você entende que, de repente, os adultos que não são tão proativos ou que têm essa dificuldade, de repente, tem muito a ver, né? Eu ia falar um pouco, mas muito a ver com esse modelo tradicional, né? Não tenho dúvida. Acaba ficando muito tolhido, né? Se você tem medo de perguntar alguma coisa para um professor, você não vai perguntar para um gerente, você não vai trocar uma ideia com um diretor, você não vai propor, né? Porque a gente acaba se acostumando a ficar quieto... e imóvel, de preferência. Assim. Você vê, vira e mexe, as crianças estão fazendo apresentações para eles mesmos. Vira e mexe, eu vejo as crianças entrando na minha sala para fazer uma pesquisa com o diretor da escola. E estão ali, assim, não é diretor, não é Mr. Célio. O que você mais gosta em casa? O que você mais gosta de comer? E fazem uma carta, fazem uma lista de mercado. Legal. Enfim, é vida real. E aí você vai para o tradicional, que tá ali o professor dizendo conceitos, você decora, faz uma prova e tá tudo bem. A gente passou por isso. A gente está aqui, está falando, está se relacionando, mas a que preço? O que a gente passou? Dificuldades que a gente passou? Sim. Estou eu com 46 anos querendo fazer faculdade de psicologia. Muitas pessoas buscam cursos, você vai falar, cursos, né, e métodos para saber se posicionar, saber falar, porque a gente realmente perdeu isso aí no meio do caminho, né? E a criança tem muito essa espontaneidade, que eu acho que hoje em dia é primordial. Você falou do berçário, falou das crianças, né? Como funciona lá? Se o pai precisar deixar em período integral, a escola funciona? Como é que é? Sim. Hoje, graças a um pai, é isso que eu falo, né? A gente está ali na comunidade. Não vou citar um nome, porque eu nem sei se pode, mas ele falou, Célio, eu queria muito que meus filhos estudassem aí, mas eu tô com uma limitação de horário. Eu preciso... E aí a gente a gente já vinha pensando nisso, mas a gente sempre preocupado com a organização, focado no pedagógico. Não é o momento. Eu falei, não, agora... falei com a Gabi, agora é o momento e vamos lá, vamos encarar, vamos... E aí botei a bomba na mão dela, mas saiu... a gente abre. A gente pode abrir a partir das 7, mas a gente tem... a escola tem recebido alunos a partir das 8. Mas a gente pode também fazer a partir das 7. E aí vai até as 7 horas da noite. Um período importante. E aí tem atividades nesses horários? Como é que funciona? A gente tem atividades recreativas, que os alunos eles são apaixonados. Principalmente, a equipe é maravilhosa, né? Mas Miss Sussu é espetacular. Pra quem quiser ver, gente, entra no Instagram da Maple Bear, que lá tem toda essa atividade aí, é muito legal. Miss Sussu é espetacular. Mas as meninas são demais, né? E aí eles fazem... Miss Sussu faz muito parte da nossa história, porque
Sussu tá com a gente desde da sala modelo, não tinha nem escola, ela já estava com a gente. Enfim, ela foi babá do Gael, depois foi para a escola. E então a gente tem atividades recreativas e também tem outras atividades, né? Balé com a Miss Kelly, um estúdio de padrão internacional, maravilhosa. Jiu-jitsu, capoeira, arte na floresta, que é muito bacana você trabalhar com material da floresta para fazer arte, para fazer desenhos, para fazer objetos. E o que mais? Arte na floresta, futebol, sexta-feira com os Guerreirinhos do Fluminense. Bacana. Que é uma franquia também, mas é do Marco. O que mais? Tem várias atividades ali, 10, 11 horas da manhã. Legal, muito bem. Bom, gente, eu vou conversar também com a Gabi, né? Vocês vão conhecê-la, um doce. E é essa mente incrível aí, né? Como já foi apresentado, já até esqueci quais são todas as formações que a Gabi tem. E agora é a vez da Gabi Cianella. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Carol? Foi muito bem apresentada e introduzida aqui no primeiro bloco. Bem, excessivamente até. Ai, Gabi, é verdade que você tem todas essas formações? É verdade. Uau. Minha primeira formação é em História, então eu sou historiadora. Depois fui fazer Direito e Pedagogia, mas dei aula de inglês a minha vida inteira. Tinha um curso de inglês na minha casa, quando eu era pequena, adolescente, criança, né? E meus pais davam aula de inglês. Meu pai não é daqui, meu pai é hondurenho. Olha. Isso, e minha mãe morou muitos anos em Honduras e aprendeu espanhol lá. Então, acho que isso, de uma certa forma, sempre me despertou um interesse. Os idiomas sempre estiveram ali, na sua casa. Exato. Minha mãe depois arrumou um emprego no Meridian, aquele hotel francês, aprendeu francês. Então, ela sempre me falava sobre isso. E aí, com 15 anos, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Ai, que legal. Meus pais Intercâmbio, falaram, né? Assim, você quer uma festa de 15 anos ou você quer viajar? Eu falei, não quero viajar. E eu não queria ir pra Disney. Eu não queria ir pra Disney, eu queria fazer um curso de inglês, queria aprender a falar inglês. Quando eu chegava da escola, quando eu era pré-adolescente, assim, eu começava a traduzir músicas. Ai, que legal. Então, era uma coisa que eu sempre gostei muito, foi sempre muito orgânico, muito natural pra mim. E aí, então, eu fiz curso de inglês lá nos Estados Unidos. Fui muito bem recebida por uma família amiga da minha mãe. Muita gratidão por essa família, que depois me deu o meu primeiro laptop. Foram eles que me deram, então foi bem bacana. E aí, com 16 anos, falei, quando eu voltei desses 3 meses nos Estados Unidos, falei, ai, mãe, eu quero voltar. Eu quero fazer intercâmbio mesmo, né? Passar um ano fora. E eu era muito nova, tinha 15 anos só. Então, eu fiz uma prova pelo Rotary Club. E fiquei em terceiro, né, entre as 3 selecionadas. O primeiro lugar podia escolher para onde ia. E aí eu não fiquei em primeiro lugar, fiquei em terceiro. E queria ir para Londres. Até hoje eu acho que bom. Você gosta do British English? Exatamente. Mas hoje em dia eu acho até bem legal, porque me ofereceram uma vaga na África do Sul. Então eu fiz intercâmbio lá. Né, um lugar super diferente, exótico, ainda mais nos anos 2000, que a gente não tinha internet como a gente tem hoje em dia. Não tinha como conhecer, né? Exato. Tanto. Então foi uma experiência muito enriquecedora, assim, pra gente ver o quanto muitas vezes a nossa visão é distorcida, né? Sobre outros lugares, outros países, outras culturas. Então, quando eu voltei, eu acho que eu voltei com essa mente muito mais aberta, né, em relação a isso. Você acha que a sua facilidade com os idiomas, com as línguas, te fez ter essa vontade de conhecer o mundo? Sim, acho que isso contribuiu bastante. Acho que o fato dos meus pais também, meu pai ser estrangeiro, em algum lugar isso deve me tocar, sim. E aí, em 2005, eu fui pra França. Fiquei 8 meses lá como jeune fille au pair. O que é jeune fille au pair? É um nome chique pra babá, né? Então, cuidei de 2 gêmeos e um menininho de 5 anos. São mais ou menos da idade dos meus filhos agora.
E fiz curso de francês lá também, na Aliança Francesa. Então, sempre busquei, né? Foi sempre uma busca e incentivada pelos meus pais, né? Todo podcast que eu vou, eu falo deles, porque, né? Eu acho que a nossa família, né? Os nossos pais são os nossos primeiros incentivadores. Verdade. E que marcam, né, o nosso caminho, a nossa jornada. Então, meu pai veio para cá também com 18 anos, foi fazer agronomia na Rural, né, vindo também de um país estrangeiro. Então, acho que todo esse caldeirão aí contribuiu, né, para minha formação, para minha busca mesmo, porque para mim é um prazer. Estudar é um prazer. Eu amo estudar. Eu, né, agora estou matriculada, estudando, fazendo gestão escolar. Um MBA na parou. USP. Não para nunca. E nem vou parar. Gente, nós temos uma mente brilhante por trás da Maple Bear. Eu estou aqui, não sei vocês, mas eu estou aqui assim com esse currículo. Eu acho que a gente sempre tem que buscar. E quando você acha que caminha um caminho educacional em que estudar é um prazer, porque é uma descoberta, né? Você investigar e você saber mais. Eu lembro que na minha última aula de biologia do ensino médio, eu fiquei assim, poxa, mas eu não vou mais saber sobre as mitocôndrias, sabe? Porque eu sempre gostei muito, assim. Não estudei na Maple Bear, infelizmente, né? Mas na escola que eu estudei, uma escola construtivista lá em Macaé, era isso, era a gente pesquisar, questionar, tentar entender mais, né? E recentemente, no início desse ano, eu fui até lá conversar com a diretora, né? Que legal. Beber nessas raízes, assim, que, né, fazem parte aí da minha jornada. Então, acho que você trouxe muito isso para Maple Bear, essa visão, né? Me conta como funciona essa sala de aula na prática, na Maple Bear. Então, a sala de aula da Maple Bear tem que ser uma sala de aula prática, né? Em que as coisas realmente aconteçam, em que o lúdico esteja presente e principalmente no ensino fundamental, em que o mano à massa esteja, né, vivo, porque é através da experiência, da experimentação, da vivência que a gente constrói esse conhecimento, né? Quando a gente apenas decora, e quando a gente fala de taxonomia de Bloom, você deve ver isso bastante, né? A gente aprende muito mais fazendo, a forma como a gente mais aprende é ensinando. Então, a nossa equipe, né, no final das contas, é quem está mais aprendendo, né, com as crianças. Então, essa troca é uma troca muito viva, né, entre as nossas professoras, assistentes, as helpers e as nossas crianças. E eles aprendem experimentando. Então, a gente tende a proporcionar o máximo de experiências possíveis, né? Quando a gente fala, então, dos planetas, quando a gente fala do, né, Solar System, que as crianças também tenham essa experiência indo no planetário. Sei que muitas vezes para o pai, né, da nossa escola, é uma experiência, porque é Rio de Janeiro, a excursão é pegar o ônibus, mas tudo isso contribui ativamente, né, para que o cérebro apreenda aquele conteúdo, consiga colocar aquilo em prática, né? Então, a ideia é que essa sala de aula Maple Bear seja dessa forma, né? A gente fala muito de memória afetiva em família. Vocês são uma escola que vocês constroem memória afetiva. Sim, né? Nesse ambiente educacional. Exato, né? Porque sem a família, sem a parceria, né, da família com a escola, é só um prédio, né? Eu brinco que, assim, sem a nossa equipe, né, sem pessoas e sem criança, é só um prédio, né? E nós não somos apenas um prédio bonito, né? Claro que nossas salas de aula são confortáveis, nossas salas de aula são projetadas para que esse aprendizado aconteça, né? Para que as crianças tenham um espaço suficiente ali para transitar, para fazer inclusive cobra isso de vocês, não é? Exatamente. A Maple Bear, ela tem um padrão, né? Tem um padrão arquitetônico, né? Então, nas salas de ensino infantil, a gente precisa ter um banheiro dentro de cada sala de aula para que aquela assistente não saia ali, né, daquele ambiente, para que a gente também consiga apoiar e auxiliar a família no processo de desfraude, né? Então, e aí no ensino fundamental, as nossas salas de aula têm mais ou menos 60 metros quadrados. Uau, são enormes mesmo. Exato. Então, especialmente quando as crianças estão trabalhando em centros de aprendizagem, a professora está no mesmo ambiente, mas trabalhando uma leitura guiada. Então, tá a professora aqui lendo livros, né, que são nivelados com
com um grupo de 4 ou 5 crianças, enquanto o restante do grupo está fazendo atividades concomitantemente. Ótimo. Então a criança, como o Célio falou, não fica enfileirada, travada de forma alguma. De forma alguma. Eles ficam criando o tempo inteiro. Exato, investigando e principalmente, eu acho que quando a gente fala de cidadãos do futuro, né? Eu vejo muitas escolas, né? Acho que ultimamente, principalmente agora quando a gente chega no ponto de inteligência artificial, né? A gente tem falado muito quem é esse profissional do futuro, né? Quem é esse cidadão do futuro? E principalmente, acho que o soft skill que a gente mais necessita atualmente é saber se comunicar. Eu falo que a comunicação é a grande chave do mundo, né? Porque é tão difícil, né? É tão difícil a gente se comunicar, se fazer entender, principalmente com que o outro ouça. Então, quando a gente trabalha em grupo, é exatamente essa habilidade social que a gente está desenvolvendo nas crianças, né? Social e emocional. Porque eu trazer uma ideia para o grupo, às vezes não acha que aquela ideia é boa, transforma aquela ideia em alguma outra coisa. Você precisa ouvir, você precisa debater, você precisa usar suas palavras. Ou você vai ficar com raiva e vai querer bater, né? Claro que a gente está falando de crianças, mas tudo isso vai sendo modelado. Então, mas quando a gente proporciona cada vez mais esses momentos para as crianças, mais eles vão desenvolvendo essa habilidade que é para o futuro. Acho que o soft skill, quando a gente lê, né, essas grandes pesquisas de grandes empresas, o que as empresas buscam? Buscam pessoas que saibam trabalhar em equipe. E na Maple Bear, com certeza, elas vão, né, saber e se aprimorar cada vez mais com o trabalho em equipe. Por quê? Porque a gente trabalha em grupo. Né? Então, desde o ensino infantil até o final do ensino médio. Da última vez que nós fizemos uma reportagem lá, eu tive em uma sala e eles estavam realmente lá confabulando alguma coisa que a Miss tinha passado e eles estavam achando o máximo aquilo, né? É muito legal isso, você vê que eles podem... Isso aí, interagir, pegar a ideia do amiguinho, levar a ideia para a Miss, né, que são as professoras, e isso é muito legal. É um ambiente agradável, né? Não tem aquela coisa de ebulição, engessada, né? Um ambiente de criatividade, um ambiente de inovação, de troca, de diálogo, né? É tudo isso que a gente quer na nossa escola, né? Ao contrário de um ambiente em que a gente tem crianças enfileiradas, às vezes copiando do quadro, desmotivadas, desinteressadas. Acho que a escola ela enfrenta um grande desafio atualmente. Como as crianças têm muito acesso à tela, né? É tudo muito vivo, é tudo muito vibrante. Quando você chega numa escola, que é uma escola que não proporciona isso, fica difícil aprender porque é chato. Fica entediante. Fica entediante, né? Então, quando você tem um modelo que você segue há muitos anos, você precisa repensar esse modelo de educação, né? E é isso que a Maple Bear ela faz de uma forma incessante. Ótimo. Porque o nosso programa ele está sendo sempre revisitado, né? Tanto pelos treinadores canadenses, quanto pelos treinadores brasileiros também. É um modelo que a gente sempre está pensando como que a gente pode manter essas crianças cada vez mais engajadas, perguntando. Agora, por falar nisso, vocês recebem muitos treinadores Recebemos. de fora, né? Isso. A gente tem pelo menos 3 visitas dos canadenses ao ano. Olha. Então, a gente tem 2 visitas para treinamento. Então, de fato, eles vêm com a nossa necessidade, ajudam, observam as aulas das professoras, dão feedback para as professoras. Então, né, falam ali diretamente o que precisa, o que está indo bem e quais são os pontos de melhoria. E a gente tem o Quality Assurance. O Quality Assurance é, de fato, uma visita para ver a qualidade da escola, né? Saber se a gente está usando a metodologia, se as crianças estão falando inglês, se a gente tem o material adequado, se a nossa escola, né, em termos de instalações, está apropriada. Então, vocês são bem cobrados nesse bem sentido. Cobrados a Maple Bear nesse é bem... É bem rígida né? nesse aspecto. E a gente tem também os treinadores do programa de português. Né? Legal. Então, porque a gente trabalha com uma alfabetização em português. Quero te perguntar um pouco já sobre isso. Isso. Então, a gente trabalha com alfabetização tanto no português quanto no inglês. Então, os treinadores também de português vêm pelo menos 2 vezes ao ano. Então, a cada semestre, a gente tem a visita dos treinadores, tanto canadenses quanto os brasileiros, para ajudar aí a gente na aplicação dessa metodologia que é
tão rica, fascinante. E eu posso ficar horas falando. É uma escola realmente muito diferente. Isso que a Gabi falou, gente, estou aqui pensando, né? Tá mais do que na hora. Passou da hora das escolas entenderem esse novo formato. Né? Sim. A gente não pode educar alunos e crianças que, quando chegarem aí não condizem com o que o mercado busca. Exato. Né? Aquela criança que não é proativa, aquela criança que não pensa fora da caixa, aquela criança... E aí não é o que o mercado busca. Não é, porque quando você como pega... É que faz, né? Não é... Quando você pega assim, quem é o profissional do futuro? É um profissional criativo, inovador, que sabe se comunicar, que sabe trabalhar em equipe. Então, assim, claro, né, que exige uma preocupação com o conteúdo, né, com o vestibular. A gente não está tirando nada disso, né, do seu posto, assim. Mas existem outras habilidades, né, que são os soft skills e não hard skills, que são, de fato, muito caros. Porque se você perde essa janela... Você não consegue depois com que isso seja exercitado, né? E puxando por aí, você falou um pouquinho dessa questão socioemocional, Sim. né? Como é que isso é trabalhado na Maple Bear de fato? A gente tem um compromisso muito grande, né, com o desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos. Acho que o fato, né, deles trabalharem em grupo é muito significativo, porque eu vejo que algumas escolas até têm, tipo, uma matéria, assim, vamos aqui ter uma aula de, né, alguma coisa socioemocional, inteligência emocional, não sei exatamente como eles chamam. Mas na nossa escola isso é constante, o não tempo é uma matéria, todo. É o que acontece ali. Exato, né? Então, durante todo aquele momento que eles estão juntos, e o que mais interessante, Carol, na Maple Bear a gente reflete sobre o nosso aprendizado. E isso é uma parte da nossa reflexão também. Então, nós trabalhamos muito com checklists. A criança, ela se autoavalia, né? Então, como que foi meu comportamento hoje no centro? Olha que legal. Eu pedi ajuda para a Miss, ou eu busquei primeiro alguma informação nas paredes, eu busquei alguma informação nos livros, eu busquei informação e a colaboração dos meus colegas, e só depois disso eu chamei a professora, né? Para que a criança tenha essa autonomia de ir buscar a solução para os problemas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, essa autoavaliação emocional, ela também faz parte do nosso cotidiano, né? Então, o grupo também se autoavalia. Poxa, como é que foi o nosso aprendizado hoje? Nós tivemos, né, postura de estudante, nós usamos o tom de voz que era o adequado, né? A gente se respeitou como amigo, né? Então, tudo isso... Tem essa conversa, né? Tem essa conversa de uma forma diária, quase. Que legal. Né? Então, isso que eu acho que é o diferencial de não ter uma matéria, né? Além disso, a gente tem o Character Education. O Character Education são vários temas. Todos os meses nós temos um tema para ser trabalhados com as crianças. Então, coragem, amizade, amor, compaixão, né? Cada mês do ano a gente tem um desses temas e a gente trabalha isso com as crianças, né? Perfeito. Então, um acompanhamento também do psicólogo escolar, né? Porque a gente sabe que à medida que eles estão em grupo, né? A gente também tem um pouco mais de conflito, né? Lógico. A gente precisa... Que é natural, que é o que vai acontecer no dia a dia. E aí precisa dessa... então, de lidar com essas emoções. Exatamente. Né? E a gente vê um avanço muito grande das crianças, né? Então, quando eles saem, então, ainda lá no ensino infantil, acontece bastante. E agora, por exemplo, no final do Year 2, nossa, o quanto eles amadureceram, amadurecidos. sabe? Ai, que fofos. Exatamente. Eu lembro deles bem pequenininhos, quando eu falei aqui, né? Exato. Que legal. Então, e antes de falar do bilinguismo, né? Falando dessa questão socioemocional, eu queria falar dessa metodologia. Você falou da criança buscar na parede. Sim. Como é que é isso? Como é que eu aprendo na Maple Bear? Então, né, a gente tem as aulas, a gente brinca que os professores são facilitadores. A maior parte das nossas aulas tem uma pergunta orientadora, né? Ela vai ser geradora. Então, vamos supor que a gente esteja falando sobre humanidade, escolas. Né? O que faz de uma escola? Isso é uma pergunta altamente filosófica, né? Então, o que faz de uma escola uma escola? É um prédio? São as cadeiras? São os livros? São os professores? São os alunos? É tudo isso junto? Então, eles vão, de fato, investigando. Então, quando o Célio falou no primeiro bloco, né? Que eles vão lá na minha sala e perguntam porque eles perguntam. Eles fazem uma enquete, eles veem
e quais são os funcionários, então, que tem nessa escola? Né? E quais são os nossos livros? Então, eles vão, de fato, investigando. A gente trabalha com os centros de aprendizagem, então muitas vezes eles têm atividades acontecendo concomitantemente. Então tenho 4 centros de aprendizagem, um deles é esse centro de leitura guiada, isso tanto em português quanto em inglês, e eu estou falando um pouco mais do fundamental, que eu acho que é onde a metodologia fica ainda mais viva. Então, eles vão sair da atividade que eles estão fazendo, talvez, de letra maiúscula e minúscula, e depois vão para uma outra, né? Vão rotacionando, vão para uma outra que é para fazer um pequeno texto. Eles não ficam longos períodos. Eles não ficam longos períodos. Porque a criança não aguenta, né, gente? Vamos falar a verdade. Eles perdem rápido a atenção. Eles gostam muito e daqui a pouco já estão deixando de lado. Né? Então, as atividades giram em mais ou menos em torno de 20 minutos. Ótimo. Né? E depois eles rotacionam para alguma outra atividade que pode estar até dentro da mesma matéria. Né? Tá dentro do bloco de português ou do bloco de inglês, por exemplo. Legal. Nesse caso, a Miss, ela consegue atender pequenos grupos. Exato. Então, a professora, ela consegue... Às vezes, ela está na leitura guiada. Às vezes, ela está fazendo uma conferência individual. O que é uma conferência? Então, você pega a atividade, lê junto com a criança e vocês vão editando juntos. Né? A criança, a gente faz com que... Poxa, essa letra aqui, olha, eu vou te mostrar como que é a letra, como a gente faz normalmente essa letra, da maneira formal. O que tem de diferente da minha letra para a sua, que você fez? Olha que e legal. A própria criança entender onde foi que ela errou. Né? Então, a gente edita, a gente não corrige. Perfeito, né? Legal. E aquela questão de dar o visto, aqueles, né? Porque a gente vê que quando a gente dá aquele visto, né, no trabalho da criança... Validar ou invalidar, Ou né? a gente valida ou a gente invalida, É chato, né? Quem gosta, nem... Aquela caneta vermelha, né? E, na verdade, no final das contas, quem fez foi o adulto, né? Não foi a criança. A criança teve um momento de ver, ou então a gente já dá a resposta, né? Errado. Ela nem pensou se poderia ser diferente. Exato. Né? Então, esse Não momento com a professora é um momento muito rico, Legal. por exemplo. Então, E a gente brinca que as paredes são o terceiro educador. Então, diferente de uma escola tradicional em que você tem os murais. Aí exibe um pouco dos trabalhos que né, tem ali. A gente tem muitas informações nessas paredes, né? Então, a gente tem o Word Wall, que é como se fosse um dicionário que eles criaram com as palavras que eles mais usam ao longo do ano. E aí, esses dias foi engraçado. Eu estava com uma aluna fazendo uma sondagem, uma atividade para saber se ela já está chegando no nível alfabético, né? Como é que tá isso para ela. Desculpa. E aí, ela falou, Miss, o B é para esse lado ou para o outro lado? Aí ela fez assim, ó, procurando referência. Na parede. Ela estava procurando alguma palavra que tivesse o B ou D para ela se dar a própria resposta. Enquanto pergunta, já procurando uma saída. Exato. Então, é isso. São esses detalhes que tornam a metodologia fascinante. Né? Da criança, tá, Miss, é para esse lado ou para esse? E, de repente, já está buscando essa própria resposta. Tenho certeza que se tivessem alguns livros, ela teria levantado e buscado em algum livro, né? Então, é isso. Então, é isso que é ser protagonista, né? Isso que é ser protagonista do seu aprendizado. Você refletir sobre diversos aspectos do aprendizado, da questão socioemocional. Que legal. Né? Então, é muito rico. E em inglês. Em inglês, né? Vamos falar de bilinguismo agora. Quem quiser ver as atividades, gente, entra lá no Instagram do Maple Bear. Eu sempre falo, diário às vezes posta, eles cantando, falando, apresentando. É uma gracinha de ver, porque criança, acho que a gente está aqui conversando, mas na verdade eles é que são o verdadeiro depoimento desse trabalho. Exatamente. Gabi, antes de a gente falar do bilinguismo, você está falando que as crianças entrevistam vocês. Você e o Célio vivem dentro da Maple Bear, né? A gente vive. Vocês estão sempre lá. A gente respira escola, né? Então, eu acho que temos muitas escolas, né, da Maple Bear no Brasil e no mundo. Isso é de uma riqueza enorme, porque a gente troca muito com outros owners. Vocês têm esses contatos. A gente tem grupos de WhatsApp só do owners de Maple Bear. Legal. A gente tem grupos de WhatsApp das coordenadoras. As professoras também têm. Legal. Então, é uma grande forma, né, da gente se ajudar como rede de apoio.
Isso é muito, muito bacana. Mas cada escola acaba tendo a sua própria identidade, né? Dependendo da forma como ela se constrói. Tem a questão regional, né? Do público daqui, da cara, da cidade. Exato. Né? Então, a Maple Bear, ela segue um padrão, mas a Maple Bear Teresópolis tem um tempero teresopolitano. Exatamente, né? Então, foi um pouquinho do que o Célio falou, né? A gente construiu, né? Acho que é uma coisa constante. A escola para os nossos filhos. Cada criança que está ali, cada família, eu fico até emocionada. São como os meus filhos mesmo. Eu durmo pensando neles, eu fico preocupada, né? Eu quero saber, eu acompanho. Então, eu acho que essa proximidade, esse carinho, esse afeto, né? Eu acho que isso é o que faz a Maple Bear Teresópolis ser tão especial aqui na Serra. Né? Essa ideia dos filhos de vocês estarem ali, vocês terem planejado muito em prol deles também, né? O que você deseja para o seu filho, você deseja para outras crianças, né? E você deseja com certeza o melhor. Então, gente, esse aqui é o ponto, né? Não tenho o que falar. É muito legal ver eles lá, né? É, muito especial. E aí a gente vai falar do bilinguismo. Sim. Várias perguntas, né, que eu poderia fazer, Gabi. A criança entende inglês? O bebê que entra chorando, ele vai ser acolhido em inglês, né? São muitas perguntas. Como é que ele aprende inglês, português, alfabetiza? Isso. E aí, como é que é isso? Então, cada vez mais, né, acho que os estudos científicos é o que respalda a nossa resposta, né, Carol? Eu acho que a gente chega num momento que o bilinguismo ficou um pouco... popularizado, sim. Não digo nada contra o popularizar, que eu acho que o que é bom tem que ser popularizado, mas a gente precisa ter cuidados. A nomenclatura Exato. é a mesma, mas talvez a proposta seja um pouco diferente. Exato, bem diferente, né? Então, de 1 a 4 anos é imersão em inglês, né? A gente acredita nesse bilinguismo, nessa primeira infância, como se fosse um pedacinho do Canadá de fato, né? Então, 4 horas e meia, a criança fica imerso naquele ambiente. Vocês só falam em inglês. Só falamos em inglês com as crianças, né? As crianças entendem, Gabi? As crianças entendem, Carol, né? Por quê? Porque tem uma pesquisa recente que estava falando sobre o número de gênios. Pessoas que têm altas habilidades, vamos dizer assim, né? O bebê tem 5 vezes mais neurônios do que nós. Uau! Então, é como se eles fossem considerados pequenos gênios, né? A gente é que vai tolindo um pouco, né, a criatividade dos bebês. Então, a capacidade cognitiva que eles têm de aprender, né, aquela tábula rasa ali, né, aquele papel em branco, né, é muito grande. Eu não gosto muito dessa expressão de que o bebê é uma esponjinha, porque eu acho que é um pouco reducionista. Mas é isso, né, que acaba sendo. Eles vão absorver ali de uma forma muito fácil. Então, você pega a nossa turminha do Early Toddler, claro que do jeitinho deles, porque apesar de eles estarem aprendendo, entendendo, eles ainda não conseguem falar exatamente, né? Mas juice, water, várias palavras. A minha filha tá nessa turminha agora de 1 ano, né? E ela vai, eat, apple, banana. Então, ela vai cantando do jeitinho dela, né? Então, ela já tá cantando em inglês. Que legal. Né? E elas entendem, se sentem, sim, né? Acolhidos por essas professoras. Eu brinco que é a turma mais fácil de você dar imersão, né? Essa turminha de 1, 2, 3 anos é a mais fácil. Porque com 4 anos, se a criança tá chegando agora, aí ela já fala, eu não entendo e tal. E a gente tem mais um jeitinho ali para fazer essa adaptação dessa criança. E não tem nenhum problema. Conseguimos fazer, temos diversos casos, né, de sucesso. Mas 1, 2 e 3 anos é a facilidade, porque eles não têm resistência, né? Eles se jogam, eles falam. É muito bacana ver eles misturando ali um pouquinho, né? E não esquece, né, Gabi? Não esquece. É impressionante. Então, vale a pena essa imersão. Não tem aula de inglês. Não temos aula de inglês. Eles vivem o inglês. Exatamente, Desde Carol. o boa tarde, bom dia, boa tarde, até o bye bye. Tudo. Na hora da alimentação. Circle time, snack time, playground, story time. Todos os momentos é um ambiente
imersivo de inglês, mesmo. Legal. E aí eles vão chegar ali na fase que precisa alfabetizar e vão lidar com as duas línguas. Isso. Quero fazer um agradecimento que o editor Diego colocou aqui pra gente, da Havana. Gente, a Havana já tá com os produtos de Natal. Olha só, Ai, Natal que já chegou. delícia. Tá cheio de panetone ali, um mais delicioso que o outro. Os panetones da Havana são recheados com doce de leite argentino. Então, não preciso falar mais nada. Servem também aqui nosso cafezinho para esse bate-papo tão Uma gostoso. delícia mesmo. Né? Gabi, e aí? Pequenininhos, eles estão ali absorvendo e super felizes ali com o inglês, contando as Super. historinhas deles. Isso. Aí chega um momento que eu preciso aprender as matérias, a matemática, a geografia, Isso. preciso também alfabetizar. Sim. E aí, como funciona? Então, essa questão investigativa, ela continua, né? A partir do SK, que é o nosso pré-2, a gente já tem uma pequena transição. Então, a gente tem uma carga horária de 75% em inglês, 25% em português. E, particularmente, eu sou muito fã dessa turma. Porque você vê as primeiras hipóteses de escrita em português e em inglês. Né? Então, eu já peguei até sondagem, tá? Eu falo com eles, então vamos escrever aqui algumas palavras e tal. Peixe, aí F-I-S, fish. Que legal. Confundindo eles estão um pouquinho. escrevendo inglês. Escrevendo eu tô pensando eles falando, inglês. porque eu já tive na escola, eu já escutei eles falando inglês. Aham. Lindo, tá, gente? Indico que só pra ir lá, o fofrômetro estoura. Agora eles estão escrevendo, porque é um outro processo. Carol, você precisa ver, a gente estava trabalhando agora a escrita persuasiva. E aí, uma das nossas alunas escreveu... eu precisava projetar isso aqui para vocês, porque é muito legal. Ela escreveu uma carta em inglês, pedindo para Miss Nicole, que é a professora de inglês, que eles queriam um hamster. E que era menina, and she's going to be very cute, and we're going to feed her. Assim, uma escrita persuasiva mesmo. Com todo o plano de ação. Todo plano. Para ter um... Para convencer qual era o animal, que era a menina, que eles iam cuidar Como dela. negar? Em inglês, uma lauda. Que né? perfeito. Então, assim, é muito bacana. Então, a gente tem no pré-2, né, essa questão do português e do inglês, a gente tem essa transição. E aí, sim, no elementary school, né, a partir do year 1, que é essa alfabetização que vai acontecer, né, ao mesmo tempo, a gente tem português, história, geografia em português, e inglês, matemáticas e ciências em inglês. Então vocês dividem as matérias. A gente divide em carga horária de 50%. E são lecionadas algumas em português, algumas Exatamente. em inglês. Tem algum motivo para essa... Uma escola porque a gente não é uma escola internacional, né? Nós somos uma escola brasileira com metodologia canadense. Então, a gente segue a BNCC, né? A gente segue as regras do MEC. E para uma escola ser considerada bilíngue, ela tem que ter 30% do ensino do segundo idioma. A gente tem 50%. Isso no ensino fundamental, né? No ensino infantil, então, nem se fala, porque é o 100%. Mas a gente alfabetiza, então, nas duas línguas. Essa transição é importante. E a gente também segue as orientações do MEC. Então, caso a criança, né, siga com a gente até o final do ensino médio, ela vai ter tanto o diploma brasileiro, porque a gente seguiu as nossas diretrizes, né, as nossas leis aqui locais, quanto um dual diploma. Então, vai ter um diploma também do high school canadense. Ai, que maravilha, Exato. gente, Então, para assim, acesso para as universidades americanas e canadenses, uma primeira é uma prova de proficiência, então eles não precisam, né? Porque já tem como se fosse um diploma canadense. E aí as outras regras, normalmente é uma carta, né, de apresentação, né, de intenção e tal. Aí já é... Bom, então eles já estão com as portas abertas. Sim. Aí, né? As portas abertas, exatamente, para fazer uma universidade fora. Às vezes o aluno, ele é muito estudioso, né? Tem essa vontade, mas o idioma, se ele não tiver contato, talvez seja uma questão até para ele... Porque, gente, é muito diferente você falar, você conhecer um país a turismo e você ir estudar em outra língua, né? Exato. Porque você tem que ter contato com uma série enfim, você vai saber matemática, né? Você vai aprender matemática, você vai aprender ciências em você inglês. Já sabe aprender inglês, porque tem isso, né? Não é só a língua. É um vocabulário específico, né? Então, principalmente na matemática, Legal. né? Então, é um vocabulário bem específico ali para matemática. Mas matemática é tanto... O 4 mais 4 vai ser 8, tanto em português quanto em inglês, né? Então, nas áreas, então, concretas, né?
a gente trabalha em inglês. Legal. E a criança não tem nenhum prejuízo, ao contrário. Perfeito. Né? Só tem a criança benefícios. que estuda na Maple Bear, ela tem acesso a toda essa metodologia, ela é protagonista, né, aí de toda essa parte do ensino da sua Sim. vida. Ela tem as portas abertas, então, para estudar aonde ela quiser no Exato. mundo. Mas você estava até comentando isso off aqui comigo, que não é só essa questão de ser inglês para estudar ou para ter um emprego melhor, né? Carol, eu acho isso fundamental a gente falar, sabe? Porque algumas pessoas, né? É porque tem toda essa metodologia e tudo mais. Eu sou muito apaixonada, encantada com isso. E eu sei o quanto isso vai trazer de benefício para a criança. Mas tem algumas pessoas que falam, a escola, posso colocar na escola e num curso de inglês. Então, assim, quando a gente trabalha o bilinguismo da forma como a gente trabalha, a gente sabe que o curso de inglês, com todo respeito, não vai proporcionar, né, uma escrita persuasiva no Year One, com todos esses elementos, por exemplo, que a gente tem. Essa criatividade, esse pensamento, esse raciocínio. E que o bilinguismo, ele causa mudanças no cérebro da criança, né? E aí nenhum curso vai proporcionar isso, nem nenhum projeto bilíngue vai proporcionar isso. Esse contato com os dois idiomas modifica. Você fala em questão de estrutura, de neurônio. Questão de estrutura, Sim. questão de neurônios. Então, as crianças bilíngues, elas fazem mais conexões. As crianças bilíngues têm mais massa cinzenta. Né? Então, se a gente for avaliar a inteligência como massa cinzenta, poderíamos dizer que elas são mais inteligentes. As crianças bilíngues têm mais memória de trabalho. As crianças bilíngues são mais empáticas. Eu acho esse um dado extraordinário, né? Porque à medida em que eu mudo qual é a língua que eu estou falando para te atender, eu me coloco na posição do outro, né? Então, as crianças bilíngues são mais empáticas. Então, quando a gente fala de bilinguismo, não é aprender inglês apenas para ter um melhor trabalho. Isso é muito pouco, né? É muito mais do que isso. É, de fato, você mudar a estrutura cognitiva, Gente, né, olha. do seu filho. Então, é muito mais sério, muito mais profundo. Né? Então, eu acho que tudo isso tem um valor inestimável. Inestimável, exatamente. É um ganho muito maior do que a gente possa imaginar, né? Exatamente. Legal. Gabi, vai ter um evento, né, a respeito desse processo, né? Então, se você quiser convidar. Isso, falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão do bilinguismo, né, e do desenvolvimento cerebral da criança, a gente vai receber, estão todos convidados, no dia 29, na nossa escola, às 5h30, a doutora Gabriela Uber. Ela é neuropediatra, né, vai falar sobre esse assunto, está colocando o filho dela na escola também, legal. né? Então, isso é muito legal, né? Ter essa validação, mais ainda, né? Por uma profissional de gabarito. Então, a entrada... 1 quilo de alimento não perecível. Muitos dos nossos eventos, Carol, são eventos beneficentes, né? Porque a gente sabe o impacto que a gente tem para as nossas famílias e a gente quer, como aluno e como escola Maple Bear, ter um impacto social também. Ótimo. Né? Então, nós geralmente escolhemos instituições que são próximas à nossa escola, que são do nosso bairro. A gente teve uma ação recente agora no CRAS, ali do Meu Dom. Então, as nossas crianças, no Dia das Crianças, a gente recebeu, a gente fez a campanha e eles embrulharam já pelo 2º ano seguido e eles foram lá entregar, né? Então, é isso, sabe? Participando mão na massa ativamente, mesmo, isso aí. exato. Então, esse evento não tinha como, né, não, ser diferente. Então, a gente tem essa campanha de arrecadação de alimentos como o nosso, né, ingresso. E tenho certeza que vai tirar muitas das dúvidas, né, sobre a questão do bilinguismo, que é muito mais do que ter um emprego melhor no futuro. Hoje nós tivemos uma aula aqui, gente. Esse convite que você está fazendo, ele é aberto ao público, não é só para pais Maple Bear. Não é só para pais Maple Bear. Então, para quem quiser Bear. saber mais, está gostando aí do assunto, Exato. né? Pode ir lá. Exatamente. E dia 29 de novembro, só pra gente 29 de novembro, 5h30. 5h30. Então tá bom, todos convidados. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Poderia ficar aqui conversando por muito mais tempo com a Gabi e com o Célio. Ah, né? acabou! Pois é, nós acompanhamos desde o início a Maple Bear, gente. Toda vez que a nossa reportagem vai lá, é assim, uma surpresa pra gente, né? Tanto na estrutura de vocês, quanto
com os alunos, né? Eles já vêm, já falam com a gente, querem aparecer na câmera, já pegaram meu microfone, já falaram inglês, português, é o máximo. E é muito bom ter a Maple Bear aqui em Teresópolis. Que bom que vocês escolheram nossa cidade, né, Gabi? Porque a gente tem acesso a Maple Bear. A gente tá muito feliz aqui. Como o Célio falou, né? Os nossos filhos são teresopolitanos. Já me considero teresopolitana com de certeza. coração. Estão muito bem recebidos, né? E é isso, Carol. Agradeço muito o convite. Nossa, poderia falar muito mais. Você tá com os olhos brilhando, você emocionou aqui. É muito bom ver esse trabalho de vocês. De verdade, acho que tudo que soma para a cidade, a Diário TV apoia nesse sentido, porque realmente nós não teríamos acesso a Maple Bear se não fosse essa ideia, essa coragem, porque eu sei que vocês trouxeram com muita coragem, acreditando nessa proposta, né? Sim, é verdade, Carol. Obrigada pelo convite. Falar sobre o Maple Bear é um prazer. Eu sou muito apaixonada e eu acho que é isso, né, que motiva a gente também a todos os dias levantar e fazer o nosso melhor, né, para as nossas crianças, e a gente sabe o impacto disso, né? Então, quando a gente trabalha com propósito, tudo muda. Perfeito, Gabi. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Carol. Pessoal, a Maple Bear é uma escola portas abertas, então está sempre aí pronta para tirar as dúvidas, para acolher, tá? Se quiserem fazer uma visita, fiquem à vontade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer essa escola. Obrigada, Carol. O Diário Mais Podcast vai ficando por aqui e até a próxima. Um beijo, até mais.